Boa noite. Pode se assentar por um minuto. Boa noite a todo mundo. Uma alegria muito grande estar com cada um, com cada uma. Privilégio muito grande estar aqui com vocês. Mesmo a gente comemorando aniversários de geminianos, eu acredito que Jesus continua aqui, né? Acredito que Ele continua conosco. Brincadeira. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia rapidamente no livro de Lucas, no capítulo 2. As meninas me deram essa oportunidade, essa gentileza de poder participar aqui com vocês da ceia. É um privilégio, eu acho que a ceia de Jesus Cristo é um privilégio para cada um. Um espaço que, de fato, a gente tem que agradecer por esse privilégio de estar nesse lugar à mesa, que há muitos de vocês, há muitos de nós, sempre é tomado, mas Jesus está sempre colocando esse espaço para nós, para dizer que não, o seu lugar está aqui à mesa, vem, senta conosco. E aí elas pediram para eu fazer uma pequena reflexão, e vou fazer essa pequena reflexão hoje, mas queria que você lesse esse texto comigo. É um texto nadinha convencional para a ceia, mas eu tenho muita dificuldade com coisas convencionais, então eu preferi usar esse aqui, Lucas 2, versículo 22. Como essa conferência aqui, a gente está numa perspectiva bem pentecostal, eu vou usar da minha pentecostalidade. Estava vindo no Uber para cá, chorando, assim, choroso, com um monte de coisa na cabeça de ter perdido o horário da conferência de manhã. E aí Deus me deu esse texto aqui, a Deus, a Mãe, me deu esse texto aqui como cuidado, né? Porque são essa coisa que Deus faz, e aí eu quero ler esse texto com vocês, tá bom? Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Olha que curioso, naquele tempo, na lei de Moisés, ser mãe era algo que te deixava impura. Então, para você se purificar, depois de ser mãe, você tinha que ir ao templo, pagar para isso. Gente, que loucura que a gente pensa sobre isso, né? Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme estava escrito na lei. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Os homens são de Deus, os homens são da religião. Os primogênitos a religião quer. Os homens héteros da religião é o que eles estão pedindo aqui, né? Foram também oferecer sacrifício, um par de rolinhas e 2 pombinhos, porque pobre só dá conta de oferecer sacrifício rolinha, que não valia nada, né? Como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo, piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito de Deus estava com ele, e ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para que se cumprisse a lei, Simeão tomou o menino nos braços e disse: agora, conforme a tua promessa, pode deixar esse servo aqui partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, para que diante de todos os povos fosse luz para iluminar todas as nações, não só os eleitos de Israel, e glória para o povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que ele dizia. Então Simeão abençoou e disse a Maria, sabe essa que foi lá no templo para se purificar, porque tinha acabado de ser mãe, e ser mãe a deixava impura? Então o sacerdote disse a ela: esse menino vai ser a causa da queda de muita gente. De muitos também vão se reerguer como ele em Israel. Mas ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos e corações de muitos. E quanto a ti, Maria, essa criança será para você como uma espada que passará na sua alma. Que mensagem gostosa para uma mãe receber, né? Mas isso aqui está falando sobre Jesus, esse cara que a gente acredita. Não estava aqui dizendo que ele seria o Salvador, não. Está dizendo que ele seria quem produziria contradições. Por quem as pessoas cairiam, por quem as pessoas se reergueriam. E muitas vezes esse lugar aqui da ceia foi vendido para nós como o lugar da ultra santidade.
examine você a si mesmo. E aí, às vezes, o pastor emendava do Instituto MC, né? Minha cabeça. Se você estiver em pecado, não pega, não. Se você não estiver santo, se você... E aí vinha um monte de coisa na cabeça da gente, do que é pecado, do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo. O vinho passava, o pão passava, eu preferia não pegar com medo de saber se eu estava certo ou se eu estava errado. Vai que eu pego e eu caio para trás. E aí o profeta está falando para a mãe do menino que a gente fala que é o nosso Salvador, o seguinte: contradição é a vida dele, irmão. Por que não vai ser a sua? Por que não vai ser a minha? Tem um monte de coisa aí na sua cabeça que você não sabe como explica, que você não sabe nem por que você está aqui. Inclusive foi a mensagem do Berlofa ontem, né? O que vocês estão fazendo na igreja? Eu não faço a menor ideia. Por que eu venho todos os dias no culto? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu clamo ao Senhor? Eu não faço a menor ideia. Tem dias que eu quero muito, tem dias que eu quero pouco, tem dias que eu quero nada. E essas contradições vão perpassando por quem que eu sou. E a coisa maravilhosa é você ver um Jesus humano que o profeta estava dizendo para ele: olha, a gente espera que, que as pessoas falem dos nossos filhos assim: nossos filhos vão ser bênçãos, eles vão ser maravilhosos, vai dar tudo certo. Não, falou para a mãe dele: vai ser uma contradição. E vai ser ainda uma espada dentro de você, esse moleque vai te cortar inteira. Porque ver essas contradições vai ser difícil para você ver. É difícil para você ser a contradição que você é. É difícil para mim ser a contradição que eu sou. E viver esse evangelho dessa contradição me corta inteiro. Eu quero acertar e não acerto. Quero fazer uma coisa legal e não venho. Vim aqui para São Paulo só para essa conferência e não acordo no horário. Mano, me cortou, me destruiu. São essas contradições. Mas, Gibran, a única coisa que você tinha que fazer era olhar o horário. Pois é, minha irmã, meu irmão. Deixa eu te falar. Nessa mesa aqui é a mesa dos vacilões, das vacilonas. Dos vacilones. Porque no grupo de Jesus só tinha isso. Pega qualquer um dos 12, a pastora aqui acrescentou o 13º, o Paulo. Não tinha nenhum legal ali. E que bom, porque essa é a mesa que Jesus colocou para a gente. A mesa de quem está vacilando todo dia, a mesa de quem, mas que não para no vacilo. Mas que quer se levantar, e como todos nós caímos, mas também é um momento de crescer. E aí o versículo traz para a gente o crescimento que é bonito. Acompanha comigo aqui. Vou estar no versículo 36. E aí, uma dica, opinião pessoal, tá? Se você ainda não lê a Bíblia com o olhar da leitura feminista, minha opinião, você devia fazer, que você está perdendo tempo. Porque a leitura feminista do texto bíblico é a leitura da dúvida. Mas e se? Mas onde estão? Cadê as minas? Cadê os gays? Cadê os pretos? Ou você acha que não tinha LGBT aqui? Então, onde está esse povo? Cadê? A leitura feminista nos faz pensar sobre isso. Versículo 36 tem uma coisa maravilhosa aqui. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Afer. Era já de muita idade, provavelmente com 84 anos, quando o jovem foi casada e ficou casada com seu marido por 7 anos. Depois ficou viúva, e agora já velha, não saía do templo. De dia e de noite estava lá, servindo com orações, com Jesus. Ana chegou nesse momento, louvou a Deus por conta do menino, que todos esperavam para a libertação de Jerusalém. Depois que cumpriu tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia e Nazaré. E o menino crescia, estava forte, cheio de sabedoria e de graça. Olha que coisa interessante. Os caras pegaram uma pessoa desprezível, né? Uma viúva velha. Daquele tempo, mulher, sem marido, ainda mais velha. Mas essa mulher deveria ser tão importante que o texto não pôde não registrar que ela existe. O texto não pôde não registrar que ela não estava lá. Mas o machismo não deixou registrar o que ela disse, né? Então veja, o Simeão abre aspas e ele fala. A mulher fecha aspas, ela não diz.
E mesmo experimentando essa coisa maravilhosa de gestar o Filho de Deus, de ter conversado com o anjo que falou, o que está no ventre dela é de Deus, abraça, acolhe essa mulher, mesmo vivendo isso tudo, o menino ter nascido, né, o anjo ter aparecido para Maria, para José, mesmo assim eles ainda continuavam naquela lógica religiosa de ir lá levar a criança, para purificar a mulher, de ir lá levar a criança, para purificar o primogênito. Mesmo nessa lógica, e às vezes isso acontece conosco. E aí parece que a comunidade lucana aqui colocou Simeão e Ana para dizer para nós o seguinte: será mesmo que a gente precisa dessa lógica? Eles estão dizendo, tá bom, vocês estão vivendo sobre isso aí, mas a experiência de Ana está aqui, é para dizer para eles, talvez você não precisasse de ser purificada, Maria. Talvez você não precisasse de ser purificado com o sexto dia, criança, bebê. É o profetismo na porta do templo dizendo que não poderia isso acontecer. Mas a religião não deixou a profecia ser registrada. Vocês são cartas vivas dentro dos templos que muitas vezes, o abre aspas de vocês, não são permitidas. A gente tem aqui essa vivência de Ana para falar isso. Uma vida dedicada ao Evangelho, ao reino de Deus, aos jejuns e às orações no templo, mas quando falam, abre aspas, vem aqui pregar, a vocês não é dado o espaço de abrir as aspas. E é nesse lugar aqui onde a gente vai se incumbir do espírito de Ana. O lugar à mesa de Jesus é com aspas e sem aspas. Aqui é nesse lugar onde a gente vê o Filho nascendo, e aqui é um lugar onde o Filho nasce em nós, e nós estamos dizendo, talvez essa religiosidade não precisa para me purificar. Jesus habita em mim. A minha santidade não está no que eu faço, no que eu não faço, nas ofertas que eu vou fazer ao templo, ou a dos que eu vou deixar de fazer o templo. A minha santidade está em que tipo de pessoa eu sou. E eu quero ser pessoas como Ana, que mesmo cansadas, mesmo viúvas, mesmo perdendo o marido, mesmo que as aspas sejam fechadas, não desiste de ver a possibilidade concreta da salvação nos olhos. Quero ser como Simeão, que quando viu a salvação disse, beleza, agora você pode me levar, agora está de boa. Só que a salvação não é essa coisa absurda de o Filho de Deus desceu aqui, não. Essa salvação é essa libertação simples de você poder ser quem é. Essa coisa simples de você fugir dessa culpa. Essa coisa simples de você entender que esse espaço é o seu espaço. Talvez a melhor das coisas, e concluo aqui. A frase que eu aprendi com aquele meu amigo ali, o pastor Walter Pinheiro, é que a salvação está quando a gente começa a entender que Deus ama quem a gente odeia. E aí eu não estou dizendo sobre você viver a situação de violência, não estou falando para você reconciliar com o que você sofreu, com quem te matou, com quem te... Não estou falando sobre isso. Só estou dizendo que amar ao outro significa desejar e pensar um momento, um lugar, um espaço. Não sei se é você que vai apresentar, mas que esse outro possa também reconciliar a si. E esse é o lugar da mesa, reconciliando todos, reconciliando a humanidade. Gibran, mas eu não tenho conta, não consigo reconciliar, porque eu fui violentado demais, eu saí de lá machucado. Tudo bem, meu irmão, o papel de reconciliar não é seu. O seu papel é de desejar o amor, é de amar. Reconciliar, a gente tem alguém que faz isso por nós. Mas tirar esse desejo de que o outro não seja reconciliado é responsa sua. Aí não é minha. Isso está dentro do seu coração aí. Senão nós não veremos como Ana viu. Senão nós não veremos como Simeão viu. Cada um de nós aqui, em todos os seus tempos, carregam as suas mágoas, as suas angústias, as suas tristezas. A distância da mesa de Jesus para você só está enquanto essas tristezas, mágoas e angústias são mais importantes para você do que quem senta à mesa. Porque o ministério de Jesus é aquele que diz: prepara-me uma mesa na presença da galera que eu gosto de tomar uma sábado à noite, ou prepara-me uma mesa na presença dos meus... Então, eu não faço a menor ideia do que é ser inimigo
Devo ter alguns, mas eu não quero ser inimigo de ninguém. Vejo todo mundo como família. Hoje, inclusive, é aniversário do meu irmão. Mais um geminiano. E família tem gente que às vezes é bom, tem gente que é ruim. Às vezes a gente quer ver, a gente não quer ver. Às vezes a gente está com raiva, às vezes não está. Mas é família. Então esse é o espaço da mesa. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fechar seus olhos por um momento. Quero te convidar a entender que levar o Evangelho até as últimas consequências é como uma faca aí que vai cortar você como cortou Maria. Maria toda feliz, achando que seria mãe, e cortou ela o fato dela ter que ser discípula. Você todo feliz, achando que você sabe tudo, e aí corta você porque você vai ter que aprender com quem você acha que já sabe tudo. É uma loucura. Nós aqui, progressistão, achamos que sabemos tudo da vida, tudo da Bíblia, tudo não sei o quê. Não sabemos amar, não sabemos fazer nada. A gente acha que é o dono da história. E Jesus vem cortar a gente falando assim, meu irmão, a igreja é minha. Tira nome, tira placa. Então curva sua cabeça por um momento. Enquanto os queridos aqui vão nos ajudar, queridos, queridas, vão nos ajudar distribuindo os elementos. Queria que você fizesse um momento de pequena reflexão. Te dizer que respirar fundo ajuda. Puxar o ar com vontade ajuda. Encher o seu pulmão de ruá divina ajuda. Nós te louvamos, Deus, Deus Pai, Deus